Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar. E hoje o tema da nossa aula vai ser apraxia de fala na infância e atraso motor de fala. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, como que a gente avalia? Então, vamos começar. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco que estamos à disposição para te ajudar. Bom, falando um pouco da apraxia de fala na infância, é um tipo de transtorno motor da fala, né? Um transtorno motor da fala, em que a habilidade de sequencialização dos movimentos de produção dos sons da fala é afetada. Então, a criança, como a gente está falando da apraxia na infância, né? A criança, ela não consegue ter um manejo muito legal de como produzir esses sons da fala. Só que o que que acontece? Esse transtorno, ele é motor, mas ele é neurológico. Por quê? Porque o cérebro não consegue, perdão, o cérebro ele não consegue planejar o movimento que a criança precisa fazer. Então, nesse transtorno neurológico, afeta o planejamento e a programação das sequências de movimentos necessários à produção dos sons da fala, na ausência de déficits neuromusculares. Então, se a gente tem qualquer outra coisa que prejudica essa sequencialização, nossa, eu tenho um reflexo anormal que eu não deveria ter, eu tenho um tônus alterado da minha musculatura, eu tenho alguma questão óssea, aí eu não posso classificar como uma apraxia de fala na infância, porque provavelmente não vai ser neurológico, né, tirando os reflexos anormais, mas o tônus alterado provavelmente não vai ser neurológico, e então eu não posso, então vai afetar a programação. Eu tenho necessariamente que ter uma dificuldade no planejamento, na programação desses movimentos de fala. Aí eu posso classificar como uma apraxia. Então, o que que acontece? A gente não tem exatamente um porquê, né, dessa dificuldade acontecer, mas a gente entende que o cérebro não consegue planejar esses movimentos corretamente, mas é uma criança que tem boa compreensão. Ela compreende ordens. Quando a gente avalia os outros aspectos fonoaudiológicos, que não são somente a emissão em si, né, o fonético e o fonológico, quando a gente avalia o semântico, a criança consegue compreender super bem, ela dá significado para as coisas, ela consegue fazer categorizações, ela consegue entender o porquê e o para quê daqueles objetos, ela faz uso funcional, ela faz tudo bonitinho. Quando ela tem uma questão sintática, ela até consegue fazer uma formação de frase, mas a produção das palavras em si é difícil para ela, né? Então, a gente já falou fonético, fonológico, sintático e semântico. E no pragmático, ela também consegue se fazer entender. Às vezes pode ser difícil, tá? Porque a gente vai ver que uma das características da apraxia de fala é uma inconsistência das trocas, né? Então, quando a gente tem essa inconsistência, fica um pouco mais difícil. Porque quando a gente pega uma criança que tem um transtorno fonológico, por exemplo, ou um desvio fonético, geralmente ela troca o mesmo som por um mesmo som. Então,
Ah, um clássico. A criança que troca o c pelo t. Todas as palavras que têm esse som do c, no começo, no meio e no final, ela vai trocar pelo som do t. Então, ela vai falar, ao invés dela falar casa, ela vai falar tasa. Ao invés dela falar cachorro, ela vai falar tachorro. Ao invés dela falar queijo, ela vai falar teijo. Ao invés dela falar escola, ela vai falar estola. Então, ela sempre troca pelo mesmo som. Já na praxia de fala, essa troca ela é inconsistente. Ora ela troca por um som, ora ela troca por outro. Por quê? Não tem uma dificuldade de planejar o movimento, então o cérebro não consegue repetir aquele movimento com frequência e constância, né? Então, tem essa troca inconsistente, mas são crianças que têm boa compreensão de linguagem. Elas geralmente entendem os comandos, fazem tudo certo, conseguem até se fazer entender em vários momentos, mas a produção dos sons não é uma produção muito eficiente. Então, o que que vai acontecer, né? Essa fala da criança com apraxia é uma fala limitada. Ela tem pouco vocabulário, porque para eu ter um vocabulário legal, eu preciso de muita transição de movimento, né? Se eu não vou conseguir ter essa constância, eu não vou ter um vocabulário muito rico. Então, ela tem pouco vocabulário, ela tem difícil compreensão do que ela fala. Ela se faz entender por meio de outras fontes. Então, ela pode se fazer entender por gestual, às vezes ela pode fazer um desenho, ela vai utilizar outros meios para se fazer entender. E essa dificuldade é uma dificuldade que é aumentada mediante a extensão das palavras. A gente vai ver que quando a gente for ver exatamente as características, né, da apraxia e do atraso motor, quanto maior a palavra, maior a dificuldade dessa criança. Por quê? Se eu tenho uma dificuldade de fazer uma transição de movimento, eu vou ter quanto maior a palavra, mais movimentos eu preciso fazer. Se eu preciso fazer muitos movimentos, a minha dificuldade vai aparecer mais. Então, se a criança precisar falar dá, ela vai ter uma dificuldade. Agora, se ela precisar falar damasco, começou com dá, mas a dificuldade dela falar damasco vai ser maior, por quê? Porque é uma extensão maior da palavra, então ela tem que fazer mais movimentos para falar aquela palavra. Por isso, ela vai precisar de mais, ela vai ter mais dificuldade. A apraxia, ela pode ocorrer como resultado de um impedimento neurológico de origem conhecida, associada a desordens neurodesenvolvimentais complexas de etiologia conhecida ou não, ou em condição idiopática, ou seja, sem causa definida ou identificável. Quem que avalia e identifica a apraxia de fala? O fonoaudiólogo. A gente que identifica, a fonoaudiologia é a única profissão que diagnostica, né, a apraxia de fala da infância. Outros profissionais, eles podem desconfiar e mandar para a fonoaudiologia avaliar, mas quem fecha o diagnóstico da apraxia é o fonoaudiólogo. E aí a gente analisa se essa criança tem algum outro comprometimento, né, do neurodesenvolvimento, que aí pode estar associado, né, ou se não tem nenhuma causa. Essa criança simplesmente é apráxica. Então, como que acontece o processamento de fala? E isso vale tanto para apraxia quanto para atraso motor, ou para qualquer outro transtorno, né, de fala. Então, a gente tem primeiro um processamento cognitivo. Eu tenho uma ideia, uma intenção, a pessoa interagiu comigo, eu vou interagir de volta, né? Então, eu tenho uma ideia de uma interação. Primeiro começa com essa intenção. São crianças, tanto da apraxia quanto do atraso, elas não têm dificuldade, geralmente, nessa intenção de comunicação, tá? Formulação de linguagem, a gente passa do processamento cognitivo para a formulação de linguagem. Então, eu vou acessar o meu vocabulário, vou acessar e vou tentar organizar aquele vocabulário para que eu consiga transformar ele em fala. Então, ainda está na ordem do pensamento.
tá? Então, eu vou precisar da linguística, eu vou precisar da fonética, eu vou precisar da fonologia, vou precisar de vocabulário, né, que é o léxico, vou precisar da gramática para juntar uma palavra na outra. A partir dessa intenção, dessa minha ideia, aí eu transformo essa ação em formulação da fala. Então, passa aqui do meu pensamento, passa da minha semântica, né, no lobo temporal, e passa para o meu lobo frontal, que é onde eu tenho execução de atos motores. Então, eu passo aqui essa ideia para frente, para eu transformar essa ideação em fala. Quando chega aqui na frente, eu tenho planejamento e programação sensório-motora. Então, aqui eu programei a minha intenção. Daqui para trás, eu programei a minha intenção. Aqui no planejamento e programação sensório-motora, eu vou planejar os movimentos. Então, aqui na frente, no lobo frontal, a gente tem a preparação e a formulação dos movimentos que a gente precisa fazer. Então, vai pelo nervo, né, pelos nervos que são motores da face, né, motores e sensitivos também, né, como facial, trigêmeo, eles vão ajudar a gente a formular esses movimentos. E aí, na hora que faz essa formulação, o apráxico, ele tem a dificuldade, né? No planejamento aqui, na hora de transformar, aí eu tenho planejamento. Eu tenho dificuldade nesse planejamento. Quando eu falo do atraso motor de fala, eu tenho uma dificuldade na execução. Então, a apraxia é no planejamento. O atraso motor é na execução. Quem faz o diagnóstico de AF? Vamos reafirmar mais uma vez. Somente o fonoaudiólogo é o profissional capacitado, legalizado, autorizado a fazer o diagnóstico de apraxia de fala da infância, tá? O neuropediatra não é autorizado, o neurologista não é autorizado, o otorrino não é autorizado, nenhum outro profissional pode fazer o diagnóstico de apraxia de fala da infância, tá? Somente o fonoaudiólogo. Por quê? Porque a gente precisa da avaliação fonoaudiológica completa, com análise motora de fala. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Por quê? A apraxia de fala da infância e o atraso motor, a gente vai ver que eles têm características parecidas. Então, eu preciso fazer um diagnóstico diferencial. E quem faz esse diagnóstico é o fonoaudiólogo, porque a gente vai saber diferenciar. Nossa, por essa característica aqui, tá no atraso motor. Por essa característica aqui, tá, perdão, na apraxia de fala da infância. Então, os outros profissionais, o médico, o dentista, o psicólogo, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional, todos eles podem desconfiar. Nossa, será que essa criança tem uma apraxia de fala? Pode desconfiar e fazer um encaminhamento, né? Igual quando a gente da fono pega algum outro caso de, nossa, será que essa pessoa tem um nódulo de prega vocal? Eu avaliei, encontrei tais características. Me parece um nódulo, mas eu não posso fechar esse diagnóstico. Vou encaminhar para o médico, porque o médico vai analisar e vai identificar para mim. Da mesma forma, com a apraxia de fala e o atraso motor de fala também. Somente o fonoaudiólogo, os outros profissionais fazem o encaminhamento. Então, aqui, a gente tem uma lista de 10 sinais, né, que a gente precisa identificar nessa criança com apraxia. E aí, o critério depende de qual linhagem você segue. A ASHA, em 2007, fala de 3 sinais principais, né, que são esses que estão em vermelho. Se a criança apresentar esses 3, a gente classifica como apraxia segundo a ASHA. Se a gente pegar o Schreiber, que é um grande estudioso da área, um pouco mais atualizado também, ele fala que ele precisa ter no mínimo 4 desses 10 sinais. Então, o que que vai acontecer? Ana, qual você utiliza? Eu gosto de utilizar o mais atual, tá? Eu gosto de utilizar ele. Se dentre os sinais que a criança me apresentar não tiver nenhum desses 3 principais, eu eu deixo um gap de tempo ali
para a gente identificar se é um atraso motor, né? Mas tendo pelo menos um desses três principais, mais os outros que não são os principais, eu gosto mais de utilizar o atual, tá? O mais atual, de estudos mais atuais. Então, uma criança que vai fazer distorção de vogal, porque quando a gente pensa na fonética, no transtorno fonético e fonológico, no desvio fonológico, por exemplo, as vogais estão ok. Por quê? A vogal não tem obstrução nesse som. A consoante necessariamente tem, né? Então, a gente tem consoante que é eclosiva, consoante que é fricativa, lateral, líquida. Então, a gente tem esse empecilho do som para sair, e isso é uma consoante. Na vogal, a gente não tem empecilho, a gente tem alteração da postura de língua, né? E postura de mandíbula, de lábios, enfim. A gente tem essas alterações, mas a gente não tem uma obstrução à passagem de som. Essa criança ela vai distorcer essa vogal ou ela vai ter um erro de vogal. No lugar de colocar um O, ela vai colocar um A. No lugar do A, ela pode colocar um I. Isso vai variar de criança para criança, tá? Elas geralmente não apresentam um padrão, ok? Ela vai fazer substituições não usuais, que é o que a gente estava conversando um pouco mais no início. Então, a criança não vai falar, a criança que troca o C pelo T, se ela tiver um transtorno fonético, ela vai trocar sempre pelo mesmo. Mas se ela tiver uma praxia de fala, uma hora ela vai falar, ao invés de ela falar casa, ela vai falar tasa. Aí da outra vez ela vai falar fasa. Da outra vez ela pode falar rasa. Cada vez ela vai falar de uma forma diferente. Por isso é tão difícil compreender a comunicação verbal de um apráxico. Porque eles têm substituições não usuais, é inconsistente, é variável. Cada hora faz uma troca diferente, não tem muito um padrão, né? Ela tem dificuldade nas configurações articulatórias iniciais ou movimentos de transição. O que é um movimento de transição? Preciso fazer uma transição de movimento. Eu faço um movimento, depois outro, depois outro, depois outro. E esse encadeamento dos movimentos é que fazem a nossa fala. É que fazem a nossa fala. Então, se a gente pega, por exemplo, a palavra boca, que é uma palavra pequena, fácil da gente entender. Você pega a palavra boca, eu faço 4 movimentos. Só que eles são contínuos, então a gente não percebe. Mas o que eu preciso fazer? B, O, A. Percebem a transição de movimento? Eu preciso linkar um movimento com o outro. Então, pode ser que ela tenha uma dificuldade na configuração articulatória inicial, ela tem muita dificuldade para começar a fazer aquele som, ou ela até começa, mas ela tem dificuldade para fazer a transição do movimento. Então, por conta disso, muitas vezes eles vão fazer procura articulatória. Quando a gente está fazendo uma avaliação, por exemplo, a gente dá uma pista para a criança, ela tende a ficar fazendo, vamos fazer o movimento do B, vamos supor. Para ela é muito difícil. Então ela vai ficar tateando, ela vai ficar te olhando assim, ela vai tentar até ela conseguir. Ela vai ficar fazendo esse taté, ela vai ficar procurando essa articulação até ela conseguir. Ela pode fazer acréscimo de sons. Então, a palavra é circo, ela fala círculo. É uma criança que, ao invés de falar porta, ela vai falar poirta. Pode acrescentar algum som no meio da palavra. Ela vai ter um aumento da dificuldade nas palavras monossilábicas, como a gente viu. É muita transição de movimento. Quanto mais transição eu tenho, mais dificuldade eu vou apresentar. Ela pode ter uma velocidade lentificada ou de audocinesia. Então, ao invés dela ter um encadeamento de fala, ela vai ter uma fala muito lentificada. Ela vai ter essa dificuldade, que ela vai falar bem devagar, para ver se ela consegue fazer o movimento que precisa, né? E ela pode apresentar também erros de acento
né? Ao invés de ela falar blusa, o acento tá um pouco mais no começo, ela vai falar blusar. Ela vai falar casa. Tia, eu vou na casar. Ela vai ter esses erros de acento. Ela pode apresentar estresse, prosódia alterada. Ela vai ter essa dificuldade de ritmo justamente pela dificuldade nas transições, tá? Então a gente tem muita dificuldade dessas, dessas transições e é um dos grandes sinais para apraxia de fala. Então, quando a gente está fazendo o histórico de vida daquela criança, a gente fica muito atento a crianças que têm balbucio diminuído, atrasos das primeiras palavras, uma linguagem receptiva melhor. Nossa, ele não fala nada, mas ele entende tudo. Pobre coordenação motora fina e grossa, são crianças que tendem a ser muito desastradas, né? Dificuldade de imitação dos movimentos orais, que a gente sempre tem aquela fase, né, com a criança, principalmente criança menor, que a gente faz uma careta para a criança imitar. Crianças apráticas têm essa dificuldade, porque elas têm essa dificuldade na movimentação, né? Podem ter dificuldade na alimentação também, porque não consegue controlar o movimento de mandíbula, tá? Então a gente tem que ter o movimento de mandíbula, que é o movimento vertical, abrir e fechar a boca. Às vezes, é uma criança que vai falar muito frouxo assim. Ela fala muito frouxo, por quê? Porque ela não consegue controlar a mandíbula dela. Pode acontecer, tá? Pode ter uma dificuldade de movimento vertical, retração, para fazer, por exemplo, o movimento dos. São movimentos que precisam de um pouquinho de retração, né? Ela vai ter essa dificuldade também. Então, já no histórico, a gente pode começar a ficar de olho. E como que a gente avalia tanto o atraso motor de fala, quanto a apraxia de fala na infância. A gente precisa de três tarefas de avaliação. A gente precisa de um teste de fonologia de articulação. Eu gosto muito de usar do ABFW, mas quem tiver outros testes validados pode usar também. Repetição de palavras e sentenças. A amostra de fala espontânea. E a gente pode avaliar apraxias orais. Por que que a gente pode, mas não é obrigatório? Para uma apraxia de fala, o movimento oral puro não vai fazer diferença. Para o atraso motor de fala, vai, tá? Por quê? O movimento isolado, a criança mandar um beijo sozinho, não vai influenciar ela fazer o movimento do P e do B. P, B, M, não vai. No atraso motor, pode ser que ajude. No apráxico, geralmente não funciona, tá? Então, é uma avaliação interessante da gente fazer, né? Para ter o diagnóstico diferencial realmente. Então, a gente já falou bastante da apraxia de fala, vamos falar um pouco sobre o atraso motor. O atraso motor, ele também é um transtorno motor de fala, só que diferente da apraxia, que a dificuldade é na programação do movimento, no atraso motor, a dificuldade é na precisão articulatória. É na hora de fazer o movimento. O cérebro programa, mas eu não consigo fazer o movimento. Então, eu vou apresentar um atraso na maturação do sistema motor de fala. Por isso que acaba sendo tão parecido. Por quê? Na apraxia, eu não faço a programação. Desculpa a voz hoje, gente, porque tô saindo de uma crise de sinusite que tá horrível. Então, quando eu tô na apraxia, a minha dificuldade é no planejamento. Se eu não planejo, eu não faço. No atraso motor, eu planejo, mas eu não consigo executar. A ideia está toda aqui na minha cabeça, mas o meu músculo não corresponde a essa realidade, tá? Justamente por um atraso do neurodesenvolvimento, tá? Então, percebem que o cérebro ele consegue programar e planejar a sequência de sons, mas ele tem dificuldade ao executar a articulação. Então, ele programa o movimento, que ele precisa abrir um pouquinho a boca,
fechar um lábio no outro e explodir aquele som para fazer o som do P, sem vibrar a prega vocal. Ele sabe que ele precisa fazer isso, mas na hora do comando chegar no músculo, o meu músculo não consegue. Aí eu não tenho uma boa compreensão da fala, por quê? Porque eu não consigo executar. Então, quais são os principais sinais de alerta para um atraso motor de fala? Instabilidade da mandíbula. Lembra que lá na praxia de fala, a gente falou que vai ter criança que fala assim porque não consegue controlar a mandíbula? O atraso motor de fala também vai ter. Por isso, a gente precisa tirar a prova com vários testes para a gente saber diferenciar, tá? Eu tenho movimentos, eu tenho movimentos reduzidos de retração. Então, eu não consigo fazer, até posso, mas eu vou fazer muito limitado. Movimentos reduzidos de protrusão, redução de sílabas. Então, ao invés da criança falar, isso já é uma criança maior, tá, gente? Porque no desenvolvimento de fala tem essa fase de redução silábica. Criança ali por volta de 1 ano e meio, é comum ela reduzir sílaba. Ao invés dela falar bola, ela fala só bola. Ao invés dela falar pato, ela fala só pato. É comum isso acontecer, tá? É bem comum. Mas crianças maiores, que já não deveriam mais ter, acima dos 2 anos, que já não deveriam mais apresentar essa redução, elas apresentam, tá? Então, elas vão comendo algumas sílabas para ficar mais fácil para elas, porque se elas têm dificuldade de executar, então eu vou reduzir aquela palavra para ficar mais fácil para que eu fale. E ela tem uma imitação inadequada de entonação. Ela também tem essa dificuldade, tal qual a praxia, tá? Mas acaba sendo mais pela execução mesmo, tá? Então, no frigir dos ovos, né? Vamos colocar o que é que tem de parecido e de diferente na apraxia e no atraso motor. Então, na apraxia, eu tenho a falha em planejar e programar os movimentos. E já no atraso motor, a minha falha é em executar os movimentos na hora de falar. A praxia de fala da infância, ela persiste na vida adulta, tá? Nossa, Ana, então a gente vai fazer tratamento e nunca vai melhorar? Vai. Vai melhorar muito, tá? Vai ter boa compreensão e tudo mais. Mas, quando essa pessoa chega na vida adulta, ela ainda vai apresentar algumas trocas. Por quê? Porque a falha está na programação. Então, essa programação, essa dificuldade, ela permanece, tá? O atraso motor de fala, não. A gente consegue recuperar e a gente vai ter um transtorno fonológico inconsistente. A gente tem as trocas, mas elas podem variar, igual na praxia de fala na infância. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de realizar um movimento. Na apraxia, a minha prosódia é em staccato, tem quebra de ritmo e coarticulação. Então a criança vai falar a palavra casa, ela não vai falar casa, ela pode falar casar, ela pode falar casa. Staccato é muito assim, tia. Eles falam muito brusco, digamos assim, eles falam bem pausadinho mesmo, tá? Já no atraso motor de fala, a gente vai ter erro de acentuação, mas e prolongamento de vogal, que é uma coisa que não acontece na praxia, tá? Esse prolongamento. Tem erro de acentuação também. Ele vai falar casar, por exemplo, ele pode falar, ao invés de falar casa, mas ele vai prolongar. Tia, eu fui lá em casa, eu fui lá em casar. Pode acontecer no atraso motor, tá? Na praxia de fala, eu tenho ensaios, tateios articulatórios. No atraso motor, eu também posso ter. E eu tenho aumento dessa duração sem pausas, né? A apraxia ela é menos prevalente. O atraso motor de fala, ele é mais comum. No atraso motor, eu tenho uma imaturidade e falta de estabilidade, né, da minha musculatura. No apraxia, eu não tenho isso. Eu tenho uma maturidade ok, mas eu não consigo planejar.
Na apraxia, a gente tem um contexto etiológico muito abrangente, tem muita comorbidade, então, crianças com TEA podem apresentar muita apraxia, crianças com transtornos do neurodesenvolvimento tendem a apresentar mais apraxia ou uma disartria também, pode acontecer, ainda que o atraso motor de fala seja mais prevalente, né? Mas ele é idiopático, a gente não tem muito uma causa, só atrasou aquele desenvolvimento do músculo, né? Na apraxia, eu preciso de muito mais tempo de intervenção. No atraso motor de fala, eu já preciso de menos tempo de intervenção. Então, a gente vê que é muito parecido. Por isso que quando a gente vai fazer as provas, uma prova legal para a gente diferenciar é a prova das praxias em si. Por quê? Porque para o atraso motor de fala, uma praxia, um movimento, ele vai fazer diferença. Para o atraso, para a praxia de fala na infância, ele não vai fazer, né? Então, para o atraso motor, aquele movimento simples, né, da motricidade orofacial, ele vai ajudar, ele vai fazer diferença, né? Porque a gente ajuda a programar melhor, a executar melhor, né, aquele movimento. Porque eu não tenho problema de programação, eu planejo o movimento, mas eu não consigo executar. Então, o movimento simples, o movimento puro, ele vai me ajudar. Na apraxia, não. Na apraxia, eu não vou ter nenhum, quase nenhum, né? Não nenhum, mas o benefício de uma motricidade orofacial para apraxia é muito reduzido, né? Então, uma forma bem legal da gente diferenciar é fazer essa prova é, da apraxia e a gente prestar bastante atenção, principalmente na prosódia, porque a prosódia de um apráxico, ela é mais pausada mesmo. Ela é bem assim, bem pausada mesmo. No atraso motor, eu vou ter esses erros de prosódia, mas ele não é tão pausado, ele não é tão estacato assim, né? Então, a gente tem essas diferenças que são legais a gente observar e a gente faz principalmente naquelas três provas, né? Que a gente viu anteriormente. Um teste de fonologia de articulação, repetição de palavras e sentenças. Por que que a gente precisa fazer a repetição de palavras e sentenças? Porque no teste de fonologia e articulação, a gente está vendo uma fala encadeada da pessoa. A gente não dá o modelo para ela. A gente não dá modelo nenhum. Na repetição de palavras e sentenças, a gente dá o modelo. E isso faz diferença, tá? Então, quando a gente tem uma criança que é apráxica, ela pode se sair um pouco melhor, né, com a repetição de palavras e sentenças, porque a gente deu um certo modelo ali. Ela fica meio perdida, mas ela tende a se sair um pouquinho melhor. E no atraso motor de fala, são crianças que tendem a ir melhor, porque ela tem um modelo melhor para identificar, né? Na amostra de fala espontânea, a gente deixa a criança sem amarras. Ela não precisa de um protocolo para seguir, né? Então, ela pode falar conforme o jeitinho dela, no dia a dia dela mesma. Eu gosto muito de frisar com a criança, quando eu vou fazer a amostra espontânea de fala, que eu falo, olha, não tem certo nem errado. Eu só quero saber o jeitinho que você fala, porque tende a dar uma acalmada na criança. Geralmente, crianças que estão sob suspeita, né, de ou uma apraxia ou de um atraso motor, são crianças que tendem a ficar muito tensas durante uma avaliação, e o nervosismo atrapalha, tá? Então, a gente tem que tentar acolher e deixar essa criança o mais tranquila possível para que essa avaliação seja muito tranquila para ela, para que ela não sinta um peso, uma obrigação, que, nossa, meu Deus, eu sou um alienígena, né? Isso não só para criança com apraxia e atraso motor, qualquer criança que chega no consultório. Por que que eu coloquei a terapia fonoaudiológica em conjunto? Porque as terapias, elas são muito parecidas, tá? Principalmente porque a terapia que mais funciona com o atraso motor de fala é o prompt, né? O multigestos também funciona bem legal, mas o prompt é o mais recomendado. E para praxia de fala também. Por quê?
Porque a gente tem que ter um enfoque preferencialmente motor. Por que o enfoque motor? Eu não tenho que movimentar. A dificuldade não está no movimento, e mesmo que as causas dessa dificuldade sejam diferentes. Independente se a minha causa está no planejamento do movimento ou na execução do movimento, né? Se eu tenho apraxia, lembrando mais uma vez, se eu tenho apraxia, a dificuldade está no planejamento. Se eu tenho atraso motor, a dificuldade está na execução. Mas em ambos os casos, eu tenho uma dificuldade motora. É um transtorno motor da fala, os dois. Então, eu preciso de uma terapia com enfoque preferencialmente motor, tá? Com enfoque no movimento. Então, eu tenho que ter foco nos planos de movimento. Horizontal, né? Que é a minha boca. Eu movimento para os lados, é o meu horizontal. Vertical, que é a língua. E de mandíbula, que também é um movimento vertical. Eu preciso abrir e fechar essa boca, porque tem criança que vai ter dificuldade de planejar o movimento e não consegue abrir. Então, vai falar bem travadinho. Eu preciso ter esse controle de todos esses planos de movimento, tá? Tanto na apraxia quanto no atraso motor. Na apraxia, a gente não trabalha fonema isolado. No atraso motor pode funcionar, pode ser que funcione, tá? Geralmente, na apraxia, fonema isolado não funciona. Por quê? Porque eu não consigo planejar. Então, a gente não trabalha fonema isolado na apraxia, mas a gente pode trabalhar no atraso motor de fala. Pode ser que a criança consiga, tá? Mas eu preciso de uma prática muito repetitiva. Isso pode se tornar um pouco chato para a criança, tá? Só ficar repetindo. Então, a gente tem que ter muita estratégia e muita brincadeira de repetição. Então, jogos que são muito legais para a gente ter no consultório para quem trabalha com esse público, né? Que precisa desse enfoque motor com repetição. Da apraxia ou do atraso motor. Rola pirata é muito legal. Numa fria, que é aquele de quebrar o gelo do pinguim. Tem um que eu não sei o nome, mas é tipo esse do pinguim de quebrar o gelo, só que a gente vai quebrando o muro, né, pro gato poder entrar. É bem legal também. Jogos de corrida, pega-varetas, esses jogos que tem muita repetição são jogos legais pra gente fazer com essas crianças. Por quê? Torna essa repetição mais divertida para eles, menos maçante do que só pegar a figura e ficar lá repetindo o nome da figura várias vezes, tá? Eu preciso de pistas multissensoriais. Além de repetir muito, eu preciso de várias pistas. Então, eu vou precisar que essa criança me enxergue, eu vou precisar de uma pista visual, eu vou precisar de uma pista auditiva, eu posso precisar de uma pista sensorial, encostar na criança, abrir a boca dela para a gente conseguir fazer o A, fazer um A bem grandão. Quando eu fazer um I, eu posso ajustar dessa forma para a criança. Então, é muito válido essas pistas multissensoriais e eu preciso de muita intensidade, né? Então, eu preciso repetir muito, eu preciso de muitas pistas nesse início e aí eu preciso de intensidade. Então, crianças com apraxia ou atraso motor de fala, no mínimo 2 terapias por semana. Porque, às vezes, a gente pega uma criança, por exemplo, com motricidade orofacial. Pode acontecer dessa criança e só uma vez por semana no consultório. Ela consegue fazer direitinho em casa, tá mantendo a disciplina, consegue evoluir os exercícios. Aí ela vai uma vez por semana para a gente fazer essa evolução e a gente consegue acompanhar dessa forma, bem tranquilo. Mas tem criança com apraxia e atraso motor, a gente não pode deixar isso ter. Por quê? Porque ela precisa de muita intensidade. Então, ela precisa de muita repetição. São crianças que necessariamente precisam de 2 ou mais sessões por semana, tá? E para essa criança conseguir todo esse planejamento motor, ela precisa de contato visual,
Lembra que quando a gente fala de apraxia de fala na infância, geralmente ele pode estar associado ao TEA? Claro que ele pode acontecer independente, tá? Mas, em geral, crianças com TEA tendem a apresentar uma apraxia e uma disartria. Disartria é outra coisa. Mas pode apresentar a apraxia. Eu preciso trabalhar esse contato visual porque ela precisa olhar para a minha boca para ela ver o que ela precisa fazer. Ela precisa de imitação verbal. Se é uma criança que não imita, eu vou trabalhar a imitação primeiro, para depois trabalhar a execução das palavras. Ela precisa de atenção conjunta, ela precisa de intenção comunicativa, ela precisa de regulação sensorial. que- O atraso não é motor, a questão não é do planejamento, a questão não é um atraso motor, nos dois casos, eu preciso de uma regulação sensorial, tá? Esse transtorno motor de fala, ele pode ter ligação com o sensorial do corpo, tá? Então, eu preciso dessa regulação. Eu preciso de nível cognitivo, então eu tenho que prestar bastante atenção se essa criança tem alguma comorbidade ou não. Pode ter um déficit intelectual, pode ter uma trissomia do cromossomo 21, uma síndrome de Down, pode ter alguma outra coisa que rebaixa um pouquinho do nível cognitivo dela, e a gente precisa prestar atenção nisso. E eu preciso de motivação, porque, como a gente viu, as terapias motoras, elas precisam de muita repetição. Pelo menos três, pelo menos cinco. Se é uma criança menorzinha, 3 repetições. Se é uma criança maior, 5 repetições. Então a gente precisa de muita repetição de cada palavra, né? Então a gente precisa de motivação para essa criança também. E quais esses princípios da aprendizagem motora, tanto para apraxia quanto para o atraso motor? Primeiro eu vou adquirir aquele movimento, depois eu vou reter aquele movimento e depois eu generalizo. Então, primeiro eu adquiri, eu não conseguia fazer o movimento do P. Fui lá, treinei com a criança. No caso de uma apraxia de fala na infância, eu vou colocar junto com uma vogal que pode facilitar. Pá, pá, pá. Adquiri o pá. Geralmente na apraxia a gente trabalha mais com sílabas, tá? No atraso motor, posso fazer só o movimento. Ou posso fazer com a sílaba também. Pá, pá. Adquiri o movimento. Eu vou reter, então eu preciso repetir muito para que fique gravado na minha memória. Para que eu consiga, no caso da apraxia, planejar, e no caso do atraso motor, que eu consiga executar aquele movimento. Então, não temos outra opção, é repetição, tá? Muitas vezes, os pais vão chegar pra gente e vão falar, mas fulano não quer fazer comigo, fulano não gosta de fazer, fulano não quer fazer, não gosta, não tá fazendo em casa. A gente precisa encontrar aquela motivação para essa criança em casa, que ela precisa repetir para poder reter. E por que que só depois de reter que ela vai generalizar? Ela vai transferir para outras palavras. Então a gente começou com a sílaba do pá. Pá, 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 pá. Aí a gente conseguiu fazer uma retenção no papai, por exemplo. Trabalhou a palavra papai, que pode ser um reforçador, um motivador para ela. Trabalhou o papai, aí ela generaliza. De tanta gente trabalhar, ela vai generalizar esse pá pro pato, pro papagaio, quando ela conseguir falar palavras maiores. Então, ela vai fazer essa generalização dessas palavras. Mas, novamente, pela repetição. No caso do atraso motor, também a gente passa por esse processo da aquisição, perdão, da aquisição, retenção e generalização, mas eles tendem a generalizar mais rápido, tá? Então, o que que a gente precisa começar com essa criança? Tanto na praxia quanto no atraso motor. Posição inicial. Onde está o músculo? A gente precisa que a criança tenha essa consciência.
Por quê? Se ela não sabe o que que ela vai movimentar, se ela não entende o que que ela movimenta, como que ela vai movimentar? Então, a gente vai criando essa consciência da criança. Nossa, a gente vai aprender o som do P hoje. Onde é que tá o meu músculo? Onde que tá minha boca? Onde está meu músculo da boca? Qual que é o objetivo pretendido? Falar um som? Nossa, a gente vai aprender a falar o som do papai. Se é uma criança que se dá bem com o pai, no caso. Nossa, a gente vai aprender a falar o som do papai. Olha que legal. Vamos descobrir o que que a gente precisa fazer para poder falar esse som? Ó, a minha boca, uma boca encosta na outra, ó, e eu vou explodir. Pou! Às vezes o pou pode ser mais interessante para a criança, porque ela pode fazer o barulho da guerra, dos super-heróis. É bem interessante, assim, pegar esse lado mais lúdico, né, para criança. Resultado motor. Ih, será que esse som saiu certo? Vamos descobrir? Ó, olha da tia Laura. Pá! Ou, pou! A criança repete. A criança faz de frente para o espelho. Em geral, o espelho ajuda muito a gente. E como é que você se sentiu? O que que você sentiu aqui na sua boca? A gente pode dar pista sensorial, colocando um batom na menina. A gente pode colocar uma pista sensorial, colocando um pouquinho de um sabor que a criança gosta, por exemplo. Nem toda criança come chocolate, então a gente pode colocar uma geleia, um mel, alguma coisa que dê um sabor que a criança goste ali, né? Para ela ter mais pistas sensoriais. Então, no começo, tanto para praxia quanto para atraso motor, a gente coloca muita repetição. Mas tem que ser muito mesmo. A gente coloca muita repetição. Mas com o tempo, esse número de repetição a gente tem que diminuir. Por quê? Porque à medida que a criança vai acertando, ela vai automatizando aquele som. Então a gente precisa identificar. Quando a gente coloca mais, geralmente no início do aprendizado, a gente coloca mais repetições, vai diminuindo depois. Ou então, não, essa criança está com muita dificuldade. A gente precisa trabalhar esse som agora, mas ela está com muita dificuldade para conseguir fazer. A gente coloca menos repetições, depois vai aumentando, né? Mas geralmente a gente começa com mais repetições. É uma repetição massiva, a gente vai fazendo uma repetição atrás da outra, ou ela é mais distribuída ao longo da brincadeira? Geralmente a gente faz mais massivo no início, né? Até chegar na fase de retenção. E depois a gente coloca mais distribuído para tentar generalizar, tá? É constante ou variável? No começo mais constante, depois a gente vai variando. E a criança, ela precisa de feedback, tanto na praxia quanto no atraso motor, para ela criar consciência quando ela acerta. Para ela saber, sempre que ela acertar, ela vai saber o que que ela fez com o músculo dela. Ela vai começar a prestar atenção. Então a gente pode fazer um feedback geral, nossa, muito bem. Ou mais específico, uau, muito bem, você conseguiu fazer esse som do P. A gente pode dar muitos feedbacks para a criança sempre que ela acerta, e vai diminuindo esses feedbacks à medida que ela vai automatizando esse som, né? E a gente pode dar esse feedback imediatamente. No começo, imediatamente é melhor para a criança identificar já na hora que ela acertou. E aí depois a gente atrasa esse feedback. Ela terminou de falar a palavra, a gente fala um pouquinho, nossa, mas você conseguiu fazer essa palavra direitinho. E a gente dá um feedback depois, tá? Pistas. A gente precisa de pistas multissensoriais, né? Que a gente comentou. Então, a gente precisa de uma pista tátil. Posso pegar na criança, abrir a mandíbula dela, ou então ajudar na retração do movimento. Colocar uma luva e mexer na linguinha dela, pode também. Eu preciso de uma pista visual. Essa criança me vê e a gente se vê no espelho. É muito legal, funciona e ajuda muito, tá? Uma pista metacognitiva, alguma coisa mais lúdica para ela, alguma outra palavra, alguma outra coisa. E uma pista auditiva também, tá? Uma pista sensorial, com sabor.
ou então com uma vibração, com gelo, com quente, pode funcionar também. As abordagens mais utilizadas, né, as abordagens motoras, tem o prompt, é o que nós temos de maior evidência científica, é o que nós temos mais estudos e é o que mais funciona, tanto com a praxia, principalmente com o atraso motor também. Então, a gente tem o prompt. O REST também costuma funcionar bastante com a apraxia. E o DTTC, que também funciona mais com a apraxia. No caso do atraso motor, a gente tem usado mais o prompt, o multigestos também tem sido bem interessante. Porque como a gente precisa dar essa maturidade do músculo, o multigestos tem se mostrado muito eficaz também, tá? Mas o multigestos, ele também pode ser utilizado na apraxia, tá? Depende muito da receptividade da criança. Tem criança que se dá super bem com multigestos, tem criança que não. Então, a gente tem essas opções, e aí são cursos que precisam ser feitos mais especificamente para esses atendimentos, tá? Existe uma formação, a gente precisa fazer realmente a formação, né? No prompt, no REST, no DTTC, a gente precisa ter a formação, né, nessas habilidades para poder trabalhar com elas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós temos as teleconsultorias. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum tema que você esteja atendendo, pode mandar sua dúvida que nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.